Principais duas correções atuais no Vasco: volta de jogador importante em campo para a próxima rodada e burburinhos sobre mudança de técnico do Vasco para outro clube. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A semana do Vasco completa poderá ser aproveitada para estar melhorando a performance da equipe no Campeonato Brasileiro, e os primeiros problemas estão relacionados justamente a áreas bem importantes da equipe do Vasco. O Cruz Maltino, liderado pelo seu técnico Ramon Dias, treinador bastante experiente, buscará agora corrigir esses problemas. O primeiro desses é relacionado à defesa do time, que tem enfrentado dificuldades justamente em relação às jogadas aéreas, e um segundo problema junto à eficácia das finalizações e oportunidades que são criadas pelo time. A defesa do Vasco tem sido um ponto fraco do time durante esse início de campeonato brasileiro, especialmente em relação às jogadas aéreas. O time tem tido muita dificuldade em defender contra esse tipo de jogada quando vem acontecer. O Gigante da Colina já esteve sofrendo contra a equipe do Fluminense justamente em relação a isso. Agora, o Cruz Maltino terá que buscar realizar estratégias que possam melhorar o desempenho do Vasco nesse quesito e fazer com que o Cruz Maltino possa ter menos dificuldade em relação à marcação desse tipo de jogada. Além disso, o ataque do Vasco tem uma baixa eficácia em relação às suas conversões. A equipe até que finaliza muito e cria as oportunidades, mas não tem conseguido aproveitar e convertê-las como poderia. E assim, o Gigante da Colina tem deixado a desejar bastante em relação a esse tema. Seu ataque tem conseguido funcionar pouco mediante as chances, o número de oportunidades que tem criado durante as partidas que já esteve disputando. Esses de cara têm sido os principais problemas e que também tem sido uma fonte de preocupação para o técnico Ramon Dias, que com certeza vai trabalhar e encontrar soluções para os desafios que o Vasco já tem enfrentado nesse campeonato brasileiro, com a implementação de novas táticas que seja, ou também a rotação e utilização de novos jogadores. Você, torcedor vascaíno, também já visualizou o Cruz Maltino tendo muita dificuldade nesses dois setores também compartilhados por aqui? Comente aqui abaixo a sua opinião, seu ponto de vista sobre a defesa do Vasco e seu comportamento, e também o ataque da mesma maneira. Comente aqui abaixo. É bem verdade que se há muita expectativa para o próximo jogo do Vasco, mas também há uma expectativa pela presença de um jogador muito importante, o meio-campista Dimitri Payet, uma peça fundamental no time Cruz Maltino e que tem marcado a ausência nas 3 primeiras rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro, onde o Cruz Maltino já esteve também sentindo um pouco da ausência desse jogador. Após um problema no joelho, o jogador, que não entrou em campo no Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Grêmio e nas derrotas contra Bragantino e Fluminense, tem se recuperado. E assim, o francês, que usa a camisa 10 do Vasco e é conhecido por sua qualidade técnica e criatividade no meio de campo, já passou a treinar com seus companheiros. O jogador, que também tem a habilidade de conseguir distribuir a bola com precisão, se torna muito fundamental para a equipe de Ramon Dias, que tem sentido de fato a falta desse jogador em campo, e assim passou a enfrentar maiores dificuldades em criar oportunidades de gol, como foi no Campeonato Carioca, onde o Vasco tinha de certa forma um nível de criatividade bem maior com a presença de Payet. A boa notícia antes desse compromisso contra o Criciúma é que o jogador já esteve retornando para os treinamentos com seu grupo, e isso se torna bastante positivo. O jogador esteve treinando de forma normal ainda na última segunda-feira, no início da preparação para encarar a equipe do Sul, e sua presença no time pode ser fundamental para que a equipe esteja em busca de uma vitória que seria muito importante em casa. Com o apoio de sua torcida, o Vasco necessita de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro
pois é uma competição longa e que exige que as equipes como o Vasco estejam frequentemente pontuando. Mas é claro, a sua presença em campo ainda não está dada como certa. O torcedor vascaíno estará acompanhando a evolução do jogador durante principalmente esses treinamentos que serão realizados. Quem deve muito provavelmente voltar ao time do Vasco para o confronto contra o Criciúma é o zagueiro Gary Medel, o jogador que está ausente do Vasco após uma viagem que realizou para o Chile e agora deve retornar ao Gigante da Colina para voltar aos treinamentos e assim ser inserido ao elenco para que consiga estar fazendo outra partida contra a equipe do Criciúma. O jogador esteve ausente no Vasco nos últimos 2 compromissos contra Fluminense e Bragantino. O atleta jogou apenas a rodada de estreia, na qual o Vasco saiu vencedor contra a equipe do Grêmio em São Januário. Interessante é saber que após a saída do jogador do time titular do Cruz Maltino, o Vasco perdeu uma de suas grandes lideranças em campo e assim o Cruz Maltino esteve sendo derrotado nos últimos 2 compromissos, no qual o jogador também não conseguiu atuar pelo Vasco. Mudando de assunto, uma especulação envolvendo uma possibilidade de Ramon Dias retornar ao River Plate como treinador causou bastante repercussão no Vasco e assim agitou o torcedor vascaíno. O técnico argentino, que tem uma longa história em relação com o clube de Buenos Aires, onde conquistou vários títulos e também deixou sua marca como um dos melhores treinadores da história do clube argentino. No entanto, Dias tem um contrato considerado longo com o Vasco e tem demonstrado a preferência por cumprir seus vínculos até o final. Essa é uma notícia que, assim, abadalou bastante o torcedor vascaíno, mediante também o técnico atual do River Plate está balançando no cargo, mas também tendo a confiança do presidente da equipe argentina. Essa foi uma especulação que veio diretamente do país vizinho e que rondou bastante o torcedor vascaíno que se mantém atento à equipe. Nesse momento, Ramon Dias mantém todo o seu trabalho atual no Vasco e o foco por fazer o Cruz Maltino voltar a vencer no Campeonato Brasileiro de 2024 após essa última sequência de 2 derrotas no Brasileirão. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.